sou sócio da APP, acho que pouco depois da fundação da APP, e participei junto com esse meu membership com a APP e outras instituições durante todos esses anos por uma convicção de que sozinho você aprende o superficial. É das ideias originais, dos grupos de referência que você cresce nessa profissão. Participo das atividades da APP fazem 2 anos e, como profissional que atua nessa área, é fundamental hoje você estar em contato com essas pessoas, você poder conversar com figurões do mercado que você não teria acesso em outros locais e conversar ali, trocando ideias, num ambiente informal, como se fossem amigos mesmo, super acessíveis sempre. É um grande privilégio poder participar das atividades da APP. Eu participo da APP há 6 meses, que é praticamente o tempo em que eu estou nesse meio de publicidade, de propaganda. E para mim tem sido uma experiência incrível de crescimento profissional, que em 6 meses, em outro lugar, eu não conseguiria. O fato de ter participado de cursos, palestras e eventos lá fez com que eu conhecesse bastante gente que está começando, assim como eu, né? Tem um histórico profissional, mas nesse meio de publicidade e propaganda está iniciando, está conhecendo o processo como um todo. E eu tenho tido bastante contato com profissionais que já têm bagagem, experiência e muita coisa importante para contar. Eu indicaria para qualquer profissional, independente do tempo que ele tem de experiência, participar dos eventos da APP. Ele vai aprender muito mesmo, ele vai conhecer gente nova, vai fazer muito network, é muito interessante estar lá presente. Eu, sempre que posso, eu acabo participando. Em todos os eventos da APP a gente vê muito público jovem crescendo cada vez mais e é imprescindível porque, principalmente para quem está começando no mercado, esse contato com os profissionais, esse contato com as pessoas de mais idade, as pessoas às vezes da nossa idade, mas que já têm uma carreira consolidada, formam também a nossa visão do mercado. Porque como jovem profissional, você chega no mercado com uma ideia que a faculdade te passa, né, e que não é às vezes a realidade das agências. É absurdamente proveitoso, é muito, muito bom. Você começa a ter uma noção de realidade, de comunicação muito maior, você começa a ter uma noção de vida muito maior, né? Você abre o leque, muitas verdades e mentiras vão se dissolvendo, muitas ideias malucas também vão se dissolvendo. Principalmente quem está começando na área, quem está vindo de faculdade, que tem bastante experiência teórica, eu acho que é essencial que participe de um grupo como a APP, né? São pessoas que têm muito a agregar, que querem fortalecer o mercado, querem fazer com que o mercado cresça e a gente precisa estar junto nisso, né? Você que trabalha em propaganda e não é sócio da APP, entra. Porque a convivência com os teus pares num nível desse vai te ajudar muito a crescer na profissão. Porque eu vou dizer uma coisa, quando eu comecei em propaganda, deviam existir 100 mil pessoas trabalhando. Hoje você tem 10 milhões e para você aparecer
você precisa entrar na PP, conviver, e você tem que ter um conhecimento atualizado. Boa noite, amigos. É um prazer recebê-los aqui hoje. É um prazer receber a turma que nos vê pela nossa transmissão da GTEC. Eu quero até iniciar com um agradecimento especial para a GTEC, que nos proporciona essa oportunidade de levar a palavra desses mestres aqui a todo o Brasil. Por falar nisso, eu quero cumprimentar também a Alessandra aí em Brasília, né? Eu ouvi dizer que tem uma pessoa aí que disse: não, o Bob não vai brilhar sozinho, né? Ela se chama Cristina Gutenberg, é a diretora-geral de Brasília, que, antecedendo a palestra do Bob, fez uma palestra para o público de Brasília. Isso é legal. Parabéns, Cristina, muito obrigado por sua colaboração também. Muito obrigado aos outros capítulos que nos veem hoje, que são Campinas. Alô, turma de Campinas, tudo bem aí? Estão recebendo bem o sinal? Londrina, não Lopar, Londrina sempre muito presente, estando nos acompanhando sempre em todas as palestras. Uberlândia, Weissler, tudo bem aí? E a Universidade Metodista, que nos prestigia a todo momento. Eu quero agradecer também ao Jornal Neto, nosso patrocinador, e aos nossos companheiros da diretoria cultural, aqui representados pelo Silvio. Obrigado, Silvio. Silvio Soledade é da Lauda, aqui de São Paulo, e nos prestigia sempre, trabalhando muito pela PP. Aos demais companheiros da PP que aqui estão, muito obrigado pela presença. Nosso presidente, que está aqui firme ao lado do Bob. E muito obrigado ao Bob, né, que vai representar-se hoje pela segunda vez aqui na PP. Em coisa de 6 meses, a segunda apresentação, né, Bob? Teve a primeira no FESPEC, que foi um sucesso, foi aplaudidíssimo no FESPEC. E aí nós resolvemos trazer de volta aqui hoje. O Bob, vocês sabem, foi ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República em 2000 e 2003, há 7 anos é sócio da nova SB. Eu quero te agradecer também a presença aqui. Você nos prestigia muito, nos alegra muito, você é a nossa vizinha, então, por favor, que a casa está aberta para vocês, tá bem? Obrigado. Então, em 2001, ele abriu a Nova Batata. Então, vai falar de Nova Batata? Nova Batata é a volta ao princípio de tudo, né? O contrato da agência com o cliente diretamente no dia a dia. Foi um sucesso, o que vai contar, uma história muito boa. E Bob também é um sucesso, cara, né? O cara sabe tudo. Eu queria te agradecer, Bob, eu quero deixar com você, toda a nossa plateia daqui presente, que, aliás, vocês sabem que nós temos aqui, tivemos lista de espera, e agora nós temos diversos lugares vazios. Sabe por quê? Porque em São Paulo não se consegue chegar onde a gente deseja. Eu fiquei 10 minutos parado aqui no trânsito, 100 metros aqui da PP, eu conseguia chegar. Estimo que ao longo do processo aparece a gente chega também. Com vocês, o Bob. Bom, para mim, obviamente, é uma honra enorme estar aqui na PP. O convite de vocês foi, para mim, motivo de muito orgulho. Estar aqui no Festap, a gente já participou, apresentando o projeto da Nova Batata, e você teve uma inspiração de chamar o título dessa primeira palestra da Praça dos Três Poderes para Nova Batata, né? E aí eu acho importante só a gente localizar essa Praça dos Três Poderes para Nova Batata, começando um pouquinho, rapidamente, contando uma história profissional. Aliás, essa preocupação com a questão profissional da APP é o que com certeza me cria o maior motivo para estar presente, ajudando, onde for preciso, com vocês, né? Mas a questão de contar um pouquinho essa história, eu acho importante, porque o foco da contribuição profissional é, de fato, hoje o maior ponto, o maior desafio que eu acredito que todos nós temos no Brasil, particularmente na área de comunicação, né?
eu comecei, a minha formação é administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, e foi no Ministério da Saúde que apareceu essa vamos dizer assim, essa primeira grande atração para a questão específica da comunicação pública, juntando a administração com a comunicação pública. Por quê? Porque no Ministério da Saúde, os desafios que nós temos são enormes, continuam sendo enormes, e onde a comunicação ela é parte integrante da política de saúde. Quer dizer, não se faz política de saúde sem a questão da comunicação. No combate à AIDS, nas vacinações infantis, nas campanhas de vacinação infantil, no controle da dengue, no esclarecimento da população sobre, por exemplo, os medicamentos genéricos, enfim, praticamente tudo que se faz na questão da saúde, a área de comunicação ela é parte fundamental dessa política de saúde. E aí que vem o primeiro grande desafio. Isso precisa ser feito da maneira mais profissional possível, né? Via de regra, o poder público tem dificuldades de ter os profissionais adequados nos seus quadros para exercer as funções na área de comunicação, né? Via de regra, nós temos bons jornalistas trabalhando nas assessorias de imprensa, mas a área de publicidade, ela sempre requer um aprimoramento. E aí foi o grande desafio do Ministério da Saúde de criar as condições, de fato, para a gente fazer a melhor comunicação possível, ou seja, fazer com que ela fosse esse instrumento de apoio às políticas de saúde pública no país. Deu certo, eu acredito que com o apoio de agências bastante importantes no país, como a DM9, a Master, na época a Giovanni, a Salles, enfim, agências que nos ajudaram a construir, eu acredito, um case bastante raro na questão da saúde pública no país. Eu me recordo muito que no final da década de 90, por um problema com uma determinada vacina no município de Campinas, a vacinação infantil tinha caído a níveis a cobertura da vacinação infantil tinha caído a níveis que prejudicava bastante o programa de imunização brasileiro. E naquela época, a DM9 criou uma campanha com o Ronaldinho, onde aparecia uma pessoa vindo numa cadeira de rodas, e o texto falava: imagina se a mãe deste garoto tivesse esquecido da vacinação infantil e ele pudesse ter tido problema, por exemplo, da paralisia infantil. E aí revela-se o Ronaldinho. Foi um sucesso absoluto. A nossa cobertura, que estava abaixo da casa dos 90%, depois dessa primeira campanha, chegou a 98%, 99%. Foi um sucesso onde mostrou claramente que a comunicação feita com criatividade, com pertinência, com uma linguagem objetiva e direta, ela alcança dados significativos no caso específico da saúde. Depois do Ministério da Saúde, eu acabei indo para a SECOM. E na SECOM, do presidente Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos ali um momento muito rico, pelos desafios vividos no Ministério da Saúde, pelas dificuldades vividas no Ministério da Saúde. O primeiro grande desafio foi fazer o seguinte: gente, vamos deixar claro aqui, como uma regra para o governo federal, para os governos estaduais e municipais, a criação da chamada publicidade de utilidade pública. A PUP, regulamentada dentro do orçamento do governo, regulamentada enquanto conceito, regulamentada enquanto uma maneira, de fato, do governo trabalhar com ela. E aí que a gente conseguiu criar, do ponto de vista do orçamento, que o orçamento do governo federal tivesse lá as três áreas: publicidade de utilidade pública, publicidade institucional e a publicidade mercadológica. A publicidade mercadológica exercida pelos bancos, pelas estatais, que tem disputa de mercado, que tem concorrência de mercado, então é quem de fato exerce a publicidade mercadológica. No caso específico da publicidade de utilidade pública, deveria ser feita por todos aqueles órgãos do governo que tinham a necessidade de ter uma publicidade a um custo menor, a uma negociação melhor com os veículos e que pudesse ser feita com toda a clareza, transparência de informações e dados perante o Congresso Nacional, perante, enfim, toda a sociedade brasileira.
Foi feito um acordo com os veículos, foi feito um acordo amplo, envolvia inclusive o próprio SEMP neste acordo, e nós chegamos a um orçamento, a uma primeira definição clara dos investimentos do governo federal na área de publicidade. E na época deste acordo, uma das questões mais importantes que nós tínhamos era o desafio de fazer com que o governo tivesse profissionais qualificados para exercer essa questão da comunicação no seu dia a dia. E, na época, foi feito um acordo com o governo inglês. O governo inglês tem uma área muito bem organizada, muito bem estruturada, onde ela forma esses profissionais na área de comunicação, publicidade, de imprensa, para todos os órgãos do governo inglês, para as províncias, enfim, para todas as localidades, os distritos, de tal maneira que ele profissionalizou bastante toda a questão da comunicação na Inglaterra. E a gente, inspirado com isso, fez um convênio, na época, com a Escola Nacional de Administração Pública, para criar as condições e as ofertas de cursos para todos os profissionais que teriam interesse na área de comunicação de interesse público, na comunicação de governo, né? Esse trabalho da SECOM mostrou claramente o seguinte: olha, tem um campo enorme para os profissionais de comunicação social, de publicidade, do jornalismo, enfim, na área de governo. Se a gente olha a área de governo como um todo, ela precisa deste tipo de profissional. E ainda apostando de que era possível a profissionalização, ter a profissionalização, foi que eu, na época, quando saí do governo, fiquei bastante comprometido com a ideia de que uma agência pudesse, de fato, prover todo tipo de trabalho, todo tipo de serviço na área de comunicação de governo de uma maneira muito clara, objetiva e com um foco, como expertise. E aí surgiu a Nova SB, com a minha sócia Silvana Tinelli, e a gente acabou criando a Nova SB com um perfil bastante claro de atuação. Comunicação de interesse público. Esse foi, desde o primeiro momento, o grande foco de preocupação que a gente teve em tentar definir claramente o que é comunicação de interesse público. E aí eu vou deixar de falar um pouquinho e vou fazer o uso de alguns materiais que eu acho que vai nos ajudar a entender um pouco o que é essa comunicação de interesse público. Eu gostaria aqui de começar, na verdade, apresentando um pouco um conceito que é bastante simples: pensar, criar, transformar, né? É o nosso posicionamento da Nova SB, mas ele é, na sua essência, um posicionamento muito próximo do que é a comunicação de interesse público. A gente só consegue exercer a comunicação de interesse público porque tem que pensar muito antes de criar, mas muito mesmo, e será muito mais interessante, muito mais mobilizador esta comunicação se ela, de fato, for criada e puder transformar uma determinada situação. A essência da comunicação de interesse público é isso: pensar. Pensar, quando eu digo, não está restrito ao ato de pensamento isolado, mas um enorme esforço de pesquisa, de debate, enfim, é fundamental ter o máximo de discussão sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto. Muito bem. A comunicação de interesse público é uma comunicação feita só pelo poder público? Esse foi um grande desafio que a gente teve. Todas as vezes que nós falamos em comunicação de interesse público, há uma associação direta com a comunicação feita pelo poder público. O que é um grande, não diria equívoco, porque ela é obrigação pelo poder público em ser feita. Mas ela é hoje uma das ferramentas mais importantes de se agregar valor para uma determinada marca, né? E aí, eu vou trabalhar aqui um pouco uma questão que eu acho que ela é mais do que nunca ilustrativa. Nós temos aqui um dado da Pesquisa Inova. Pesquisa Inova é uma área da agência de informações da Nova SB, né? E a gente sempre, junto com algum instituto, ou a TNS Research, ou com o IBOP,
ou com a própria Ipsos, a gente desenvolve alguma pesquisa que traz esse pensamento para dentro da agência, essa pesquisa para o dia a dia da agência e para os nossos clientes. Essa pesquisa, uma enorme pesquisa feita no ano de 2009 e 2010, com 2.772 entrevistas no Brasil inteiro, ela procurou identificar os chamados indicadores de comportamento da população brasileira. Comportamento e atitudes da população brasileira. E ali observou uma porção de coisas, informações para o nosso dia a dia. Então, olha aqui, um dado sobre sedentarismo dessa pesquisa nova. 7 em cada 10 brasileiros acham importante estar em boa forma, mas, apesar disso, mais da metade da população, 53%, declaram que raramente praticam esporte. Isso aqui é um dado que todos nós sabemos, não é nenhuma novidade. Mas vamos imaginar, se esse aqui é um dado que a gente está levantando, está vendo que ele é importante, o que a gente pode fazer com esse dado quando pensa em comunicação de interesse público, né? E aí a gente tem aqui, no momento seguinte, o que a Volkswagen, não brasileira, o que a Volkswagen na Alemanha fez a esse respeito. Eu queria mostrar para vocês esse vídeo que muitos devem conhecer, mas ele é um exemplo bastante claro para a gente da comunicação de interesse público e não necessariamente uma publicidade. É mais do que isso. Vamos ver. Suécia, não Alemanha, né? Teoria da diversão da Volkswagen. Não sei se ficou suficientemente claro para vocês que estão em outros lugares, mas aqui mostra esse piano construído na escada ao lado da escada rolante. 66% das pessoas passaram a usar a escada, brincar na escada, do que usar a escada rolante. E, obviamente, na veiculação disso aqui chamou a atenção para o problema do sedentarismo, né? Que a gente sabe, a gente viu pelo dado dos brasileiros que 53% acabam não fazendo, né? Então, uma maneira que a Volkswagen encontrou, no caso na Suécia, para chamar a atenção para um problema que acontece lá, mas também acontece aqui, né? Um outro exemplo que eu gostaria de chamar a atenção, na pesquisa Innova TNS Research, a questão da autoestima. Eu peguei apenas um dado, porque tem um volume enorme de informação, então eu acredito que um dado apenas para pontuar esse pensar a respeito de um determinado assunto. Uma parcela significativa das mulheres brasileiras com mais de 18 anos, 44%, declara que só se sente feliz se estiver bonita, né? Então, é um dado fundamental, a felicidade atrelado à questão da beleza. Agora, qual é o padrão de beleza que nós temos, né? Qual o padrão de beleza das mulheres que é vendido? O padrão de beleza que alimenta a indústria do cosmético, a indústria da beleza em si, né? Então, olha aqui o que, por exemplo,
a Dove fez a partir deste dado, que não é brasileiro, ele é um dado presente praticamente no mundo inteiro, né? E como ela soube aproveitar. É uma campanha que eu acredito também que muitas pessoas já viram, onde pessoas mais idosas, gordinhas, que não estavam dentro dos parâmetros, começaram a fazer parte de toda a comunicação da Dove, a Real Beleza. E aí tem um dado interessante, que é no filme da Dove sobre essa campanha, onde ela, de uma maneira muito, diria, provocativa, mais inteligente, ela levanta a questão da beleza que nós compramos, ou que se vende, com, de fato, o que pode, o que, na verdade, nós estamos comprando. Esse é o filme dessa campanha e que eu acho que chama bem atenção para esse fato. Ou seja, nós sabemos que a beleza ela pode ser construída, ela pode ser distorcida. E aí ela faz a convocação pela beleza de fato das nossas meninas. Quer dizer, ela introduz um tema, um debate, de uma maneira que imediatamente faz com que a Dove entre em sintonia com a maior parte das mulheres, né? Falando numa linguagem completamente diferente. Isso é comunicação de interesse público, né? Porque em nenhum momento a gente, da mesma maneira que a teoria da diversão da Volkswagen como dessa da Dove, a marca aparece ali num segundo plano, né? Vamos agora ver uma outra. Essa aqui eu acho que todos nós conhecemos, é só para a gente colocá-la de uma maneira mais contextualizada ao nosso debate da comunicação de interesse público. Na pesquisa Inova, a questão do preconceito. Aqui, na verdade, foram duas pesquisas. Teve uma que a gente fez com a TNS Research e depois uma outra com o Ibope, que a gente chamou a taxa de incongruências, mas, na verdade, é uma taxa da hipocrisia, que acaba presente em uma porção de comportamentos que nós temos. Aqui, 33% da população brasileira diz que já sofreu algum tipo de preconceito na vida, né? As pessoas se autodescrevem como tendo bastante respeito e valorizando pessoas de raças diferentes da sua. Todo mundo, a questão do racismo ou do preconceito, todo mundo diz que isso não existe. Mas aí a gente perguntou, mas e se porventura um casamento interracial acontecesse com um familiar próximo? Quase um quarto da população, 21%, disseram que se sentiriam muito incomodados com essa questão, né? Então, este é um dado que faz parte da questão da realidade. Não é um dado... Talvez o Brasil até seja um pouco menor do ponto de vista da intensidade deste dado, dessa informação, do que em outros países. O que a Benetton fez com esse tipo de informação? Capacidade dela de aguçar, de levantar, de esmiuçar esse tipo de questão, né? Uma campanha da Benetton, que acho que todos nós já vimos de uma certa maneira, de uma maneira muito, muito clara, muito, muito bem feita, né? Tem outros
outros anúncios bastante bons da Benetton neste caso. Na mesma pesquisa, a questão da violência. Nós apresentamos, na época, era o auge do filme da Tropa de Elite. E aí a gente perguntou sobre a maneira como o Capitão Nascimento agia dentro do filme Tropa de Elite. 1 em cada 4 brasileiros, se fossem policiais combatendo o crime organizado, repetiriam procedimentos violentos considerados tortura mostrados no filme da Tropa de Elite. 1 em cada 4 brasileiros. Nós estamos dizendo que 25% dos brasileiros agiriam daquela maneira, né? E 83% dessas pessoas se colocam como bastante ou totalmente respeitosos em relação aos direitos humanos. Ou seja, eles respeitam, a grande maioria, a questão dos direitos humanos, mas 1/4 vai lá e faria e aprovaria a questão da tortura. E o que é mais surpreendente, a prática de tortura para combater o crime organizado é aceita por 42% entre os mais ricos e entre os mais pobres, 19%. Né? Então, o que é pior ainda, dentro do campo da violência ou dentro do campo do preconceito, os mais ricos são mais favoráveis à questão da tortura, né? A mesma Benetton trabalhou esses dados da violência não no contexto do Brasil, não no contexto do Rio de Janeiro, não no contexto das UPPs. Ela trabalhou no contexto mundial, numa região complicada, onde esses dados até seriam muito maiores do que esses brasileiros, com aquela campanha recente, por isso que eu até acho que a gente relembra dela facilmente, que eram uma campanha bastante polêmica, né? O Papa beijando um líder muçulmano, Obama e o Chaves. Né? Aqui eu estou tentando mostrar como o processo criativo, a partir de um dado de realidade, ele pode ser muito bem explorado por uma marca privada e agregar valor a essa marca, né? Agora, se para as marcas a comunicação de interesse público agrega valor, e a gente viu aqui 4 exemplos bastante simples, objetivos, no caso do poder público, ele é de fato uma obrigação, né? Um exemplo, aqui tem um exemplo que eu trouxe da Nova SB, que é um exemplo que parte de um dado do pensamento muito interessante, que é uma campanha que nós estamos realizando aqui na Prefeitura de São Paulo, viver em paz é paz no trânsito. Isso aqui, ó, neuromarketing mapeia consumidor. A gente procurou, nesse processo do pensamento, do conhecimento, um processo de pesquisa completamente diferente, inovador. Ele usa, foi desenvolvida pela Fundação Getúlio Vargas, e ele usa uma maneira o seguinte: determinadas informações, um público-alvo é submetido a elas, o que eles enxergam, ou o que eles não enxergam. E aqui está bem um exemplo, né? As pessoas, essa peça que foi pensada aqui, colocou para um público-alvo, o assunto era paz no trânsito, o assunto era viver em paz, paz no trânsito. A única coisa que eles não veem era a faixa de pedestres. Eles enxergavam praticamente tudo. Aqui, a tonalidade mais vermelha é o que eles estão enxergando. E onde azul menos, e aonde não tem é onde eles não enxergavam. Ou seja, por um processo de pensamento, por um processo de exaurir o planejamento, a pesquisa, a gente viu que o maior problema que nós tínhamos era a questão da faixa, especificamente em São Paulo. Por que a faixa em São Paulo? É um jumbo de pessoas, um jumbo, que eu digo, um avião jumbo, com 600 pessoas que morrem por ano na cidade de São Paulo atropeladas, no trânsito e atropeladas. Quer dizer, é um problema de uma dimensão que nós não imaginamos. São 2 pessoas que morrem atropeladas por dia dentro do trânsito de São Paulo. Então, é de uma dimensão o problema que poder público, não pode, de maneira alguma, deixar de agir de uma maneira bastante incisiva para reverter um comportamento, né? E, no caso, mais do que nunca, o processo criativo e a comunicação de interesse público, ela tem que ser feita buscando todo o que é possível ser desenvolvido. No caso, até essa pesquisa do neuromarketing nos ajudou bastante nesse sentido. E aí foi feita a campanha,
que eu acho que as pessoas de São Paulo conhecem, mas as de fora não, onde foi criado o Homem Faixa, chamando a atenção para esse problema. Um filme apenas aqui para a gente conhecer como é que esse A prefeitura pintou mais de 10 mil faixas de pedestres nas ruas de São Paulo. E volta. Agora foi. Vamos lá? Opa, cuidado. Agora acho que vai, hein? Aí, volta. Assim não dá, ninguém respeita a faixa de pedestre. É, faixa, você tá por baixo mesmo, hein? O desrespeito à faixa de pedestres mata 2 pessoas por dia em São Paulo. A partir de agora, o desrespeito à faixa dá multa e pontos na carteira. Respeite a faixa. Prefeitura de São Paulo. Todo o processo, aqui teve o processo de pensamento com a pesquisa, o processo de criação contemplando o Homem Faixa e a faixa, e a transformação, né? Houve uma queda nas regiões, na cidade de São Paulo, de quase 35% no volume de mortes depois que foi implantada a campanha. Especificamente nas regiões onde houve uma ação mais forte de multas, uma redução de 65%. Ou seja, nós estamos dizendo de uma quantidade de 200, quase 200 pessoas que deixam de morrer este ano por conta de um esforço da prefeitura no combate a essa questão. Agora, olha só o que aconteceu aqui em 2005, na prefeitura, num trabalho realizado em Londres, não foi pela prefeitura de Londres. O mesmo tipo de desatenção estava acontecendo com os jovens. Aquela onda de celulares, os jovens falando no celular para cá, para lá, o tempo todo nas ruas e não prestando atenção no que estava acontecendo no seu entorno, né? Aí eles fizeram uma coisa que é completamente inusitada. Eu não sei, a qualidade deste vídeo ela é exatamente assim, porque foi assim que foi feita. Foi uma filmagem feita de um celular, de um jovem conversando no telefone celular. Este filme que vocês vão ver aqui, ele foi passado de uma maneira viral para os demais colegas e foi crescendo. Depois de 2 semanas a campanha entrou no ar, né? E vocês vão ver os dados do que aconteceu aqui com esse filme. She looks like she's 15. Karen, you look like my little baby 9-year-old. Who's your best friend? Kieran, look at Kieran, pretty and pink. So beautiful. You know you say that, yeah? Yeah. I'm going to do it to one. Go on. 55 adolescentes morrem por semana por falta de atenção ao atravessar a rua. Isso na Inglaterra, né? 55. A maneira que eles tinham para fazer a campanha, essa é uma campanha de interesse público, feita não pelo poder público. Foi até uma ONG que acabou desenvolvendo essa estratégia de campanha. Então aqui, isso aqui não foi um filme, isso aqui não foi um anúncio, isso aqui não foi uma ação de relações públicas, isso aqui foi o uso do celular, e que esse filme acabou passando de um celular para outro, e isso aí criou toda uma mobilização e houve um impacto significativo na redução da morte de jovens por descuido ao atravessar a rua e coisas do tipo. Enfim, eu passei aqui, vocês viram, com exceção da Prefeitura de São Paulo, a maior parte do que eu falei de comunicação de interesse público, eu me referi a temas que faz parte do nosso dia a dia, a temas onde não necessariamente nós compramos nenhum produto, mas nós podemos agregar ou não um determinado valor para uma determinada marca ou chamar a atenção para um determinado comportamento que a gente pode adotar. O ano passado, a Nova SB, angustiada, talvez seja essa a melhor palavra, com como é que a gente consegue traduzir essa questão da comunicação de interesse público de uma maneira muito pragmática, de uma maneira que nos alimente, de uma maneira que a gente aprenda, reaprenda, não apenas o jeito de fazer comunicação, mas a maneira a maneira como nós estamos inseridos nesse contexto. Então, olhando esse todo do que é possível dentro da comunicação e principalmente o nosso entorno, que nós
criamos a ideia de criar, da Nova Batata, né? O que foi a Nova Batata? A Nova Batata foi uma agência pop-up, a primeira agência pop-up realizada no Brasil, onde a gente foi aqui do lado da agência, numa região em profundo processo de transformação, a região da Batata, onde nós temos ali um terminal, historicamente já se tinha um terminal rodoviário, onde pessoas de cidades vizinhas da cidade chegavam até aqui, trocavam de ônibus para ir para outras regiões de São Paulo. Foi implantado, instalado ali também uma estação do metrô. Então, de repente, nós tínhamos ali uma quantidade significativa de pessoas dessa nova classe C, que nós estamos conhecendo agora recentemente, em todos os seus novos sentidos, né? E que, de repente, ali estava um processo de reurbanização forte com a chegada do metrô, os novos pontos de ônibus, e aquilo acabou tendo um processo de decadência associado a essa reurbanização, que foi bastante crítico, principalmente para esse pequeno comerciante que atendia esse público que trafegava nesta região. E aí a gente resolveu criar essa agência pop-up e exercer na plenitude esse pensamento, esse processo de criação e a tentativa de nos associar nesse processo de transformação pela qual essa região passava. E criamos essa agência pop-up que durante 3 meses atendeu gratuitamente a todos os comerciantes da região do Largo da Batata, naquilo que eram demandas de comunicação, desenvolvendo um plano de negócio, desenvolvendo uma peça, criando um filme, criando alternativas no campo da internet, trabalhando anúncios conjuntos em um jornal, emissoras de rádio, enfim, tudo que era possível fazer do ponto de vista de comunicação para esse pequeno comerciante, que nunca tinha tido acesso até então a qualquer serviço de publicidade ou marketing. E a partir daí, fizemos esse trabalho com estagiários, 15 estagiários selecionados depois de mais de 60 inscrições. Esses estagiários que executaram praticamente todo esse serviço de publicidade na rua, do lado do cliente, né? E aqui tem um videozinho que eu acho que ele conta bem toda essa experiência que a gente viveu. E que para nós talvez tenha sido a melhor maneira de exercitar o que a gente chama comunicação de interesse público. A Nova Batata foi a primeira agência de propaganda pop-up do Brasil. Uma agência com data para ser aberta e data para ser fechada. Iniciativa da Nova SB, uma das maiores agências brasileiras de publicidade, a Nova Batata funcionou por 3 meses no coração de Pinheiros, bairro de São Paulo, o Largo da Batata. O Largo da Batata está passando por uma profunda reurbanização. As obras afastaram o público, afetando o comércio local. Muitas lojas fecharam. Muitas pensam em fechar. Outras resistem esperando o fim das obras. A missão da Nova Batata foi oferecer serviços gratuitos de marketing e comunicação aos comerciantes da região, melhorando seus negócios e aumentando as suas chances de sobrevivência. Uma campanha foi veiculada na internet e nas universidades. 563 candidatos se inscreveram, numa média de 35 por vaga. Depois da primeira triagem e mais de 100 entrevistas pessoais, os estagiários foram escolhidos. Esses estagiários trabalharam integrados e com a supervisão direta dos profissionais da Nova SB. Agência inaugurada, nenhum cliente e começaram as visitas aos comerciantes do Largo da Batata. Vamos lá? Vem comigo. Oi, Isa! Vários clientes foram rapidamente conquistados. É diferente, né? A gente ficou meio assim, né? Sem rosto. Meu negócio é vender. Como vocês é que são os profissionais aí da área, vocês estão livres para vocês criarem o que vocês bem entenderem. Pra mim foi uma abordagem legal, pessoal novo, pessoal que tá afim de mostrar um trabalho novo, né? Isso aí é uma forma da gente dar uma guinada nos negócios, né?
com eles surgiram os desafios. Eu acho que o maior desafio para eles e para todos nós é conseguir dar conta de tantas ideias e tantos projetos em tão pouco tempo. E esse é o grande barato de um projeto Pop-Up. Além dos clientes, o espaço público também inspirou ações. A Nova Batata chamou a atenção da cidade e do mercado. A iniciativa da batata é uma boa, é legal, porque dá outra cara no comércio, a expectativa do comerciante cresce. Eu acho que são os anjos que caiu do céu, viu? Porque o que eles mostraram pra gente, né, a gente tá numa expectativa boa, assim, porque eles deram um ânimo maior. Eles fizeram um novo logo pra loja, ficou super bonito. Eles trouxeram novas ideias. E eu acho sim que vai melhorar bastante. Inclusive a gente vestiu a camisa, a gente falou, olha, a gente vai fazer aos poucos, mas a gente vai mudar, sim. Já tá melhorando. Tá melhorando. Principalmente depois que a gente abriu o almoço, e acho que isso aí vai dar uma alavancada boa no bairro. Uma coisa de graça, que a gente nunca viu ninguém dar nada pra ninguém, né? E olha, esse mês tá muito bom. Realmente cresceu a procura. Vocês acho que vieram iluminar a gente aqui. 3 meses passaram rápido, mas a Nova Batata vai ficar para sempre. Eu só tenho a agradecer o que vocês fizeram. Pô, a batata pra mim, cara. Foi uma surpresa ser um lugar tão aberto assim. Tá sendo a minha segunda faculdade. Tive a prática antes da teoria, né? Eu não sabia que eu sabia escrever coisinha de Dia dos Namorados. Que eu achava que eu só sabia ser engraçadinha. Eu nunca tinha feito uma fachada, mas agora eu adoro fazer fachada, cara. Nunca tinha tido tanta liberdade pra ousar tanto assim em vídeo. Eu acho irado. O maior desafio da batata é tempo, né? Fazer as coisas muito rápido e mesmo assim bem feito. Isso tá sendo um desafio e não sabia que eu conseguiria fazer, né? Adrenalina 100%. O que mais me surpreendeu foi a liberdade que a gente tá tendo. A maneira como a gente é recebido pelos clientes é sempre surpreendente, né? Meu, você tem algum problema? Peraí que eu vou resolver. Você anda 2 passos, você tá no seu cliente. Os clientes ficam muito felizes. É uma gratificação muito boa. A gente aprendeu muito com eles também. Quero que os clientes levem isso pra sempre, que cresça bastante. Quero voltar aqui e ver se vai continuar assim, vocês vão continuar com, por exemplo, nossos cardápios, nossos logos e falar, puta, a gente que fez isso aqui, sabe? Experiência de vida para carregar para tudo quanto é lugar. Eu acho que a gente está saindo daqui profissionais diferentes. É legal ver assim, o crescimento de todo mundo e a união assim, de todo mundo, assim, sabe? Dá vontade de pegar mais clientes, dá vontade de ter mais trabalho. Dá orgulho mesmo. O resultado da experiência foi revelador. Os comerciantes descobriram que a propaganda ainda é a alma do negócio. E os jovens publicitários descobriram que a comunicação tem um poder transformador, que realmente melhora a vida das empresas e das pessoas. Acabou! O show tem que continuar. Vamos lá. Acabou? Não. Não acabou.
Era isso que eu queria mostrar. Eu acho que esse, para nós, é o melhor exemplo do que é pensar, criar e transformar, né? Que é a essência da comunicação de interesse público. Era isso. Coloco aqui à disposição para o que for mais na continuidade dessa nossa primeira palestra aqui. Olha, eu acho que primeiro uma salva de palmas, né? Bom, eu já gostava da nova SB, agora fiquei encantado. Eu acho que eu vou bater lá de app, assim, vem cá, quem sabe fazemos aqui um serviço de utilidade pública para nós. Eu queria cumprimentá-los, sabe? Meus parabéns, vocês são craques mesmo. Turma toda da nova que está aqui, meus parabéns. Isso aqui é de entusiasmar a gente, esse trabalho nas duas pontas que vocês estão fazendo. Nós vamos abrir para perguntas do auditório presente e da turma que está nos assistindo aí, né? O pessoal de Minas Gerais, aí, ué, como é que tá, né? Vamos receber material via e-mail, vocês podem mandar suas perguntas, tá bom? Eu vou começar aqui dando uma sacudida na roseira. Gostei muito das campanhas de utilidade pública e eu te pergunto assim, e como conviver, por exemplo, nessa época, como é que vocês conseguem conviver com essa ideia que vocês colocam aqui, maravilhosa, de utilidade pública, com as campanhas eleitoreiras? Essa pergunta é inevitável que ela aconteça. Na verdade, a questão mais importante que a gente tem é de dividir claramente comunicação política da comunicação de interesse público. A comunicação de interesse público é uma comunicação voltada para as pessoas no seu dia a dia. A comunicação política é a comunicação que você acaba exercendo nas épocas do processo eleitoral. E o que eu digo, é muito ruim aquela comunicação que você fala assim, olha como eu sou bonito, olha o que eu fiz anteontem. Aquela que olha para trás. A comunicação de interesse público, olha o que eu estou fazendo aqui, agora, e que vai melhorar a sua qualidade de vida. É uma maneira importante de distinguir uma da outra, né? Há uma tendência, não sou contra que o poder público faça a prestação de contas dos seus atos da administração, até porque ela foi eleita e ela precisa prestar conta do que ela efetivamente fez. Agora, o proselitismo eleitoral é que não pode prevalecer dentro da comunicação paga pelos impostos públicos. É isso que eu acho que é um divisor de água fundamental para ser entendido. E te diria até um pouco mais, eu acho que nós amadurecemos enquanto cidadãos. A gente percebe claramente quando uma coisa ela é feita erradamente nesse sentido, né? E automaticamente esse processo de cobrança ele é feito através do voto pela população. Bom, sim, ao seu Gandini, nosso querido e amado presidente, ele também já foi presidente, para que quem foi presidente continua sendo sempre, para todo sempre que nós estamos cobrando aqui, participação de todos. Muito obrigado, Zé. Bob, parabéns pela apresentação. Eu conheço bem o seu projeto, nós já falamos bastante sobre o projeto da Nova Batata. Eu acho que é uma iniciativa sua, da Silvana e de toda a equipe da Nova SB, fantástica como experiência e como demonstrar esse negócio da utilidade pública. Agora, a minha pergunta, vocês fizeram um tracking desse pessoal que trabalhou na Nova Batata, essa garotada fantástica aí, com os 15 que vocês selecionaram? Vocês botaram esse pessoal para dentro da Nova SB ou eles já estão encaminhados com todo o futuro pela frente aí, demonstrado na Nova Batata? Vamos acertar o negócio do microfone de novo. Eu acho que eu posso até falar agora aqui. Na verdade, nós contratamos praticamente dos 15 que trabalharam, 11 vieram para a agência. 12, na verdade, vieram para a agência. Aliás, ali fizemos de tudo para segurá-los na agência, mas foi uma experiência bastante rica.
Hoje, 4 deles já receberam propostas de outras agências e acabaram, tem uma parte hoje na Nova SB e outros que já saíram, né? E é óbvio, a qualidade... Primeiro, um dado bem interessante, nós estamos aqui falando com Brasília, Campinas, Londrina. Dos 16 batatinhas, nós só tínhamos 2 ou 3, se eu não me engano, de São Paulo. A maior parte era do interior, que mostra uma garra em querer fazer, disputaram, foram de 673, 16 chegaram nessa seleção final, né? Isso é um dado muito interessante. Eu acho que o estudante de comunicação aqui de São Paulo está um pouquinho mais acomodado. Essa é uma experiência que não gerou tanto desafio para eles. Em compensação, os que vieram do interior tinham uma garra danada, né? Nós estamos até aqui com um representante deles, que é, por sinal, de Caieiras, da Grande São Paulo, né? São Paulo. É. Eles eram do interior, mas estudavam em São Paulo. Sim, estudantes do interior que moravam no interior, mas estudavam em São Paulo, né? Mas hoje nós estamos com 9 ou 8, se eu não me recordo, 9 ou 8 deles que continuam com a gente. Bom, o integrante da Nova Batata, sabe, vocês que estão nos vendo de fora, foi um sucesso a campanha da Nova Batata. Então eu gostaria que você ali se dirigisse para as câmeras e dissesse como você sentiu essa experiência, seu nome, tá? Como você chegou lá. Boa noite, meu nome é Moisés. Eu fui um dos 16 participantes do projeto da Nova Batata. Para mim foi uma experiência muito rica, porque eu tinha acabado de me formar num técnico, estava querendo exercer, colocar meu conhecimento em prática, e a Batata surgiu com essa oportunidade. Eu fiz um projeto de mídia, que era uma área que eu tinha muito interesse, que atualmente estou trabalhando na agência Nova SB. Enviei, participei do processo de seleção, com as entrevistas, com toda essa ansiedade da espera do resultado, e quando eu soube da notícia, fiquei super feliz, né? Fui com tudo nesses 3 meses. Lá trabalhei como uma experiência no atendimento e planejamento, e esse contato eu acho que é grande, enriquecedor. Assim, a gente estava lá com o cliente, vivenciando a história dele, acabou gerando uma amizade. Assim, hoje em dia eu tenho amizade com os meus clientes. A gente sabe como eles estão, já saíram de lá, estão em outros bairros, mas levaram todo o nosso trabalho, todo o nosso engajamento e toda a nossa proposta para eles, né? Não só como a ideia da publicidade, mas também como ações pequenas no dia a dia ali no comércio, utilizando datas sazonais e tudo mais. Então, para mim, eu só tenho que agradecer a isso, foi uma grande oportunidade, agradecer, como ele disse, a todos os envolvidos, né, nesse engajamento para criar esse projeto e desenvolvê-lo. E eu estou muito feliz, estou lá na agência trabalhando, e muito obrigado. Muito obrigado, isso é uma experiência muito boa, né? Porque é a prática, aquele negócio, né? A prática da teoria, né? Eu gostei daquela moça produzindo aquele negócio, a prática da teoria. Bom, alguém tem mais alguma pergunta aí? Porque aqui eu sou fogo, né? Não tem, eu vou encerrando. Você ainda tem? Então, por favor. Boa noite, professor Emanuel. Fiquei apaixonado pelo projeto Nova Batata e fiquei muito curioso em saber se o senhor tem mais algum projeto com o mesmo foco e objetivo de trabalhar em outros bairros de São Paulo e também do bairro e periferia. Há alguma ideia futura para isso? Porque em cima disso, só para concluir, eu vi que o senhor buscou novos talentos, aonde está sendo ainda garimpado e criando joias preciosas para o mercado brasileiro. Isso é muito bonito de se ver. O projeto da Nova Batata, ele foi para nós, a primeira edição foi uma enorme de um aprendizado, né? Nós não sabíamos o que nós encontraríamos, quais seriam as dificuldades, desde o processo de seleção dos batatinhas, carinhosamente chamados de batatinhas, esse primeiro contato que a gente teve com os comerciantes, a desconfiança dos comerciantes com a gente. Que história é essa de uma agência de publicidade vir aqui gratuitamente oferecer serviço de publicidade? Foi vencido essa barreira, né? E aí a gente aprendeu como é que devia fazer esse trabalho. Ele foi um enorme processo, de fato, de aprendizagem para a gente. O que nós estamos fazendo?
reproduzir a Nova Batata dos mesmos moldes? Será que é interessante? Aonde nós vamos avançar? De que maneira nós podemos fazer? Será que a gente não pode, depois dessa aprendizagem ocorrida na primeira edição, fazer mais rápida, né, enquanto dentro do conceito de pop-up, e em mais regiões da cidade de São Paulo? Então, há ainda uma discussão como é que é o próximo desenho. Nós queremos sim fazer, nós queremos sim continuar com esse processo de atrair esses novos estudantes para esse projeto, mas agora pensando direito, como é que nós vamos fazer? Vão ser 10 regiões da cidade de São Paulo, 15 dias em cada região, enfim, qual é o desenho que a gente vai estar trabalhando em cima do projeto de uma Nova Lapa, Nova Batata, Nova Luz e qualquer outra região. Mas não há ainda uma definição clara de como nós vamos trabalhar, como é que vai ser esse próximo desafio. Só que ele tem que ser mais desafiante do que foi o primeiro, até pelo processo vivido com essa primeira experiência. Bom, nós temos mais uma pergunta lá no fundo. Por favor, seu nome. Meu nome é Adnan. Eu queria saber qual a sua avaliação em relação ao que se faz hoje, em termos de governo, dessa comunicação de interesse público ou dessa comunicação política do governo. Qual a sua avaliação no todo? Olha, nós tivemos nesse ínterim, né, nos últimos, se a gente for olhar os últimos 7 anos, nós tivemos aquela famosa crise do mensalão, né, que acabou fazendo com que houvesse todo um esforço de reformulação na chamada comunicação de governo, culminou com a Lei 12.232 do deputado José Eduardo Cardoso, e que redefiniu os desenhos da questão da comunicação, não apenas no âmbito federal, no estadual e no municipal. Você tem hoje um Ministério Público muito mais ativo, muito mais vigilante, temos quantidade bastante grande de políticos, de gestores públicos que foram acionados através do Ministério Público por um gasto indevido exatamente na área de comunicação. Então, nós ainda estamos, como instituição, passando por esse processo de adaptação. Hoje é muito mais a chamada publicidade de utilidade pública. Quando você não vê que ela existe, ela imediatamente há algum tipo de reação. Isso é muito bom, isso é muito positivo, né? É muito difícil você, enquanto no poder público, não ter a obrigação de falar aquilo que está sendo feito pela administração. Mas é mais difícil ainda você ver que a publicidade de utilidade pública, ela agrega e traz muito mais reconhecimento da população do que apenas a comunicação informativa ou olha como eu fiz um bom trabalho assim assado, né? Não é ainda o estado ideal, né? A gente olha o governo federal avançou muito, porque todos nós, é uma vitrine maior. Mas nós ainda temos estados, nós ainda temos municípios que não obedecem, infelizmente, o que a lei estabelece do ponto de vista da comunicação. Só que é um processo de aprimoramento, né? Cada vez mais o Ministério Público está ativo, está atento, a sociedade está vigilante neste caso e tranquilamente ela consegue criar as condições necessárias para fiscalizar o poder público. Bom, minha gente, eu estou com um horário me pegando aqui e antes de eu chamar o Enio para fazer o encerramento, o Enio é nosso presidente, o Enio Bergeiro, para fazer o encerramento, eu queria aproveitar, a revista Imprensa está começando a circular agora, já com o anúncio do nosso próximo palestrante. É o Cícero Neto, da Rede Globo, diretor de Relações com Agências da TV Globo, né? O Cícero vai fazer uma palestra chamada O Plim Plim Visto pelo Lado de Lá, né? É a Operação Ganha-Ganha. Então, acho que o pessoal de agência, que tem uma relação com o poder, né, deve estar aqui. Quero também agradecer a editora Referência, que nos prestigia muito, ao seu. Leve ao Ferrentino nosso mais cordial abraço, nosso agradecimento. Também a todos os demais veículos do trade,
que nos prestigiam e nos apoiam muito. E ao nosso querido e amado Metro, patrocinador, eu adoro patrocinadores, né? Quando eu estava na RBS, como eu os recebia com carinho e amor. Como recebo vocês, e vou chamar o Enio para fazer o encerramento aqui do nosso papo. Obrigado, Zé. Bob, muito obrigado. Mais uma vez, aí você fez uma palestra excelente. Você sabe que a gente vai precisar de você mais vezes esse ano, tá certo? Queria agradecer a todos que estão nos assistindo aí, a turma da Metodista, aí, que sempre nos prestigia, e essas APPs regionais. Podem contar também com o Bob, que voltará, vai estar no Festap, vai estar aqui. E acho que antes do Festap vamos chamar ele de novo aí. Quem sabe para uma dessas APPs locais. Queria dar a você, segura por favor, o cartaz que a gente colocou aqui da sua... Aqui, divulgação, anúncio de divulgação. É uma ilustração feita pelo Roberto Lautert, o alemão, da agência Lautert, que nos atende, ele mesmo faz a ilustração. Espero que você goste, ficou bonito aqui. Você tá bonito. Por favor. E aqui também, passo para você a carteirinha de associado efetivo da PP para o ano de 2012. Está isento das taxas, né? Esse ano. Só o primeiro ano. Muito obrigado. Viu, Bob? Obrigado. Viu? Valeu, gente. Obrigado. Viu? Obrigado.